Você conhece a história desse embaixador da NBA no Brasil? Sabia que ele já participou do Big Brother? E além disso, tem dois primos que foram nomes muito importantes pro basquete nacional? Não sai desse vídeo não! E aí jogador, e aí jogadora, como é que você tá? Eu sou o Gui Domingues, esse aqui é o canal Santa Sexta e esse é mais um vídeo da nossa série de biografias sobre figuras importantes aqui do Brasil, dentro e fora de quadras, pro basquete. Eu já fiz vídeo do poderosíssimo Ninja, já fiz vídeo do Rômulo Mendonça, que inclusive tá aqui no card, e hoje eu vou fazer esse vídeo aqui de uma figura que eu admiro muito, sou fã do trabalho dele, que é o Fê Medeiros. Eu vim até aqui, ó, com essa blusinha com todos os times da NBA, com a Azaf, meu amigo, me trouxe lá de Chicago, bonezinho do Charlotte Hornets, estiloso, porque o Fê, além de influenciador, o mano tem muito estilo. Bora pro vídeo! Filho de corredores amadores, já desde os 10 anos de idade, era federado de natação, Fernando Carlos Medeiros, mais conhecido como Fê Medeiros, teve uma grande influência. Além de todo esse amor que ele já tinha pelo esporte, teve uma coisa que influenciou muito ele a começar a se apaixonar pelo basquete. Ele tem um primo chamado Olívia, que jogou no Flamengo, sabe? Mas calma que não é o Olivinha não, é o Olivão. O Olívia foi um jogador, quem é dos anos 90 vai conhecer ele, e ele é o irmão mais velho do Olivinha. Agora começou a fazer sentido, né? Além disso tudo, esse prestígio que o Olívia tinha, vinha que ele já jogou no Flamengo, jogou no Pinheiros e também nos anos 90 ele chegou até a jogar pela seleção brasileira, disputando Mundial, disputou as Olimpíadas de Atlanta. Daí que vem todo esse amor, toda essa inspiração que o Fê tem pelo basquete, veio do Olívia, que quando ele ia treinar, fazer seus jogos, o Olivinha e o Fê, que tem idade bem próxima, ia na quadra também, batia uma bolinha, brincava de dar uns arremessos. E aí então ele começou a caminhar no esporte da bola laranja. Depois de toda essa inspiração que o Olívia teve na vida do Olivinha e também do Fê, os moleques começaram a jogar basquete. Com 12 anos o Fê começou a jogar, jogou na base do Grajaú, na base do Fluminense. Mas conforme foi passando o tempo, ele não se adaptou à transição do juvenil para o profissional, né? Tem uma lacuna muito grande, o Fê não se adaptou. Foi então que o Fê decidiu largar a mão do basquete profissional. Jogador, o próximo passo da carreira do Fê, que foi muito importante também, depois que ele deixou o basquete de lado, foi que ele foi cursar a faculdade de educação física. E como o amor pelo basquete a gente sabe que nunca acaba, ele foi jogar basquete de rua. Chegou até a jogar campeonatos e tudo mais. Sabe aquele basquete bem raiz mesmo? Que você joga em quadra com piso de asfalto, que rolam as pancadas a mais, que não pede muita falta, às vezes não tem nem arbitragem, sabe? Aquele negócio bem raiz que alguns jogadores da NBA até usam, porque o foco do basquete de rua é desmoralizar o adversário. Então, foi isso aí que o Fê foi fazer, jogar basquete de rua, e ele se aproximou cada vez mais da parte cultural do basquete, o hip hop, a moda, o lifestyle de modo geral. E além disso também, o Fê se envolveu numa ONG muito conhecida, o Afro-Reg, já ouviu falar? E lá dentro o Fê começou a cuidar, a ajudar os jovens de comunidades mais carentes, a ensinar a cultura de rua, a ensinar basquete para esses jovens, trabalhando tanto nas comunidades quanto na parte do administrativo. Jogador, fazendo um adendo aqui, mano, eu sempre acompanhei, sempre fui fã do trabalho do Fê, mas quando eu fui fazer essa imersão para escrever esse roteiro aqui, estudar sobre a carreira dele, eu fiquei ainda mais encantado com o trampo dele, mano. Porque assim, de ver essa veia social que ele tem, essa parte que ele aprofundou em projetos sociais, em ONGs e tudo mais. Porque é um chamado muito grande que eu tenho de projetos sociais. Inclusive, para esse ano, eu tentei criar um projeto social. A gente definiu equipe, todo material didático, tudo que ia precisar. Mas infelizmente esse projeto do Santa Sexta não foi aprovado. Mas eu acredito de coração que a gente ainda vai conseguir fazer uma escolinha do Santa Sexta, porque assim, é um grande propósito da minha vida, mano, conseguir impactar a vida de jovens através do esporte. Então, vamos torcer para dar certo. Mas beleza, depois de todo esse rolê de basquete street, de ONG, que o Fê teve, aconteceu um momento que eu acredito que foi um divisor de águas na vida dele.
Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo aqui não conhecem o Fê só por ser o maior influenciador de basquete do Brasil, mas também por ele ter sido participante do Big Brother 15. Inclusive, uma curiosidade muito interessante é que na primeira vez que o Fê foi chamado, quem entrou no lugar dele, vamos dizer assim, foi um outro brother, o Alan Marcelo. Vocês lembram dele? Então, e o Alan também, além de amigo do Fê, no mesmo rolê que o Fê foi convidado, ele foi convidado, o Alan também era do movimento do hip hop, do basquete, então é uma curiosidade muito interessante. Mas depois de recusar 2 vezes, o Fê, na terceira vez aceitou ir pro Big Brother, e mano, ele foi longe, viu? Chegou na final, ficou em terceiro lugar, enfim, ficou bem conhecido. E jogador, sabe uma coisa muito interessante? Eu não gosto muito de reality, nunca fui de assistir Big Brother, mas eu lembro que na época minha irmã chegou e me falou assim: nossa Gui, tem um jogador de basquete, um cara que fala muito de basquete no BBB. Aí eu falei, que da hora, vou torcer pra ele então. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Fê, então até quem não era da bolha tava vendo a relevância que ele tinha do basquete. E lá também, além de ter chegado na final, o Fê conheceu a sua esposa, Aline Guexá. Guexá? Peraí, câmera, vamos ver. E também foi lá no Big Brother que o Fê conheceu a Aline Gosschalg. Aline, vamos deixar assim. Ela hoje é a esposa dele. Então a história deles vem desde lá. O Fê mostra muito a rotina deles nas redes sociais. E eles até têm um filhinho, que é o Luca. Mas após sair do BBB, jogador, o Fê e a Aline foram fazer presença VIP, que era muito comum na época. Na época não tinha tanto esse lance de redes sociais, de Instagram. Era sair do BBB, ou ir pra Globo, ou ir fazer presença VIP. Mas o Fê foi na contramão de tudo isso, e sabe o que ele foi fazer? Produzir conteúdo sobre basquete pra internet, mano. Que na época era muito comum o Twitter. Mas olha o trecho que ele falou sobre isso na entrevista que ele deu pro Podpah. Ele falou assim, cara, vou começar a fazer coisa de basquete. Há 8 anos, ninguém fazia essa porra. O que fazem hoje na rede social, cara, quem fazia eram as competições oficiais que aconteciam, não tinha mídia social, não tinha nada, então era muita coisa do físico, muita coisa do presencial. Jogador, eu entendo completamente o que o Fê falou aí nessa parte, porque assim, nessa mesma época eu tava viciado, tava rato de basquete, procurando conteúdo na internet e, mano, o Instagram tinha outra vibe, não tinha blogueira, não tinha produtor de conteúdo. Eu postava só foto de comida, essas coisas. No Facebook tinha 2 páginas que falavam de basquete. Uma chamava Basqueteria, a outra eu nem lembro o nome. E postava conteúdos de foto e texto muito pontualmente. Realmente nessa época era tudo mato, muito difícil de conseguir consumir conteúdo na internet. E é por isso que eu falo que vocês têm que valorizar tanto esses criadores de conteúdo astronômicos como o Fê Medeiros, o Ninja, que eu também já fiz biografia e tem card aqui. Mas vocês têm que valorizar tanto esses grandões quanto os pequenininhos, que nem eu aqui. Porque, mano, você entra no YouTube, tem desde conteúdo mais abrangente quanto conteúdo mais específico. Então, vocês têm que valorizar, gente. E qual que é a melhor maneira de você estar valorizando? Já amassando o like aqui, ajudando, comentando, dando parabéns pelo vídeo, obrigado, mandando um abraço pro Fê. Fortalece a gente aqui, porque, mano, de verdade agora, fora da brincadeira, é um privilégio a gente poder entrar na internet e ter conteúdo à vontade para você passar horas consumindo. Porque naquela época, realmente era muito difícil. Mas, jogador, eu asseguro que a melhor coisa que o Fê fez pra gente foi ter ido nessa contramão aí do que era moda na época. Porque, mano, ele produzindo conteúdo sobre basquete pra internet, ele começou a se aproximar de donos de loja, de franquias da NBA aqui no Brasil. Ele cobriu o campeonato 3x3, que teve lá na praia do Rio de Janeiro. Ele foi convidado para cobrir também o jogo do Cavs contra o Miami Heat, que teve aqui no Brasil. Foi contratado pela FIBA para cobrir um campeonato. Ou seja, começou a se aproximar de players grandes e ficar muito mais próximo da NBA. Depois que o Fê construiu uma boa base como influenciador aqui no Brasil, mano, a NBA que estava chegando por aqui se juntou com o Fê para expandir a sua base de fãs por aqui. E foi aí que o Fê se tornou embaixador da NBA aqui no Brasil. A NBA Brasil começou com o Fê lá atrás, mas hoje está com um time completaço. Tem o Caião, Caio Teixeira, tem Alan Ambrosio, eventualmente tem alguns convidados como o Mítico e o Igão do Podpah. Até o Fred tá fazendo conteúdo para NBA Brasil agora, mano. É muita gente. Conteúdos de extrema qualidade, pegando, mano, Fred, Igão, Mítico, esses caras que levam o basquete pra fora da bolha, pra fazer NBA na estrada, lá nos Estados Unidos. Muito da hora mesmo. Mas aqui,
Já pensou se um dia a NBA Brasil fazer uma açãozinha com a gente aqui? Não custa sonhar, o importante é a gente ter um objetivo onde a gente quer chegar. E NBA Brasil, pai tá aqui produzindo conteúdo de qualidade sobre basquete, dá uma moral pra nós aí, pelo amor de Deus. Jogador, fato é que depois que o Fê saiu do BBB, ele decolou, mano. Ele é a cara de várias marcas aqui no Brasil, foi apresentador da TNT, embaixador da NBA Brasil, foi patrocinado pela Adidas, é a cara da Under Armour aqui no Brasil, patrocinado pela IOPRO, já fez ação com Omo, Budweiser, Helmut, então assim, mano, muito grande. Além disso, o Fê tem acesso aos jogadores da NBA, mano. Ele foi reconhecido na rua pelo Jimmy Butler, bateu o maior papo com o cara, então assim, mano, tem respeito nacional e internacional. E hoje em dia, o Fê é muito ativo nas suas redes sociais. Ele tem um Instagram com 1,3 milhões, 1,3 mil jogador. Além do basquete, ele posta conteúdo sobre família, rotina, lifestyle, moda. Super ativo por lá. Também tá no TikTok, tá aqui no YouTube também, com um canal de mais de 353 mil inscritos, que é o Central de Basquete, mano. Onde ele e outros influenciadores fazem resenha, falam sobre o basquete no mundo, enfim, conteúdo de basquete. Inclusive, quando o Fê foi lançar esse canal, que ele fez uma live no Instagram, fiquei lá interagindo, tal, dando os parabéns, e ele falou assim, aí Santa Cesta, um dia pode ser que você cola aí no canal. Mano, é mole. O Fê reconheceu o nosso canal e Fê, tô esperando, hein? Tô esperando o dia que nós vai fazer essa resenha aí. Mas, jogador, é uma honra muito grande fazer esse conteúdo aqui de biografia, porque todas as que eu fiz até agora, eu sou fã, mano. E principalmente igual a do Ninja, do Fê, que eu fiz agora, são pessoas que me motivaram, mano, me incentivaram a sair do lugar de espectador e a virar produtor de conteúdo, criador aqui no YouTube e poder produzir conteúdo para agregar para vocês. Então, assim, mano, é muito da hora fazer esse tipo de conteúdo falando dessas pessoas. Mas, jogador, muito bacana, né, a história de vida do Fê, que ele falava de basquete antes da fama, ficou famoso e aproveitou, mano, esse lugar de estrela, né, que ele tava para continuar falando do basquete, mano, falando do que ele ama, viver realmente esse propósito que é o basquete. Mas conta aí pra mim, mano, o que você achou dessa trajetória de vida do Fê? Deixa um comentário pra mim e pra eu saber que você chegou até aqui no final do vídeo, comenta aqui, Fernando Medeiros NBA Brasil. Vê se você tá inscrito no canal, vê se o sininho tá ativado. Se já curtiu, é obrigação, né? Pelo amor de Deus, vamos bater uma meta de 100 likes aí. Curte aqui. E eu quero agradecer muito você que assistiu comigo, teve aqui até no quarto. Um forte abraço, uma santa sexta e é nóis, papai. Beijo, Fê. É nóis. Fui embora. Ele cobriu jogos, campeonato 3x3. Da NBA.